Mais uma vez estou aqui, Carlos Hertel, dando sequência ao nosso estudo sobre o final dos tempos, ou fim dos tempos, e falamos no vídeo anterior a respeito de alguns sinais com relação ao anticristo, quem poderia ser, de onde viriam, enfim. Continuamos agora ainda no início do fim, logo depois do arrebatamento, abordando aqui algumas considerações a respeito desse desenrolar histórico, tentando colocar em ordem cronológica os eventos que a Bíblia vai citando. Quero destacar aqui nesse momento que, dentre os sinais do fim do tempo, nós temos, por exemplo, a construção de um quarto templo. Tivemos o primeiro templo, que foi feito exatamente por Salomão, era para ser construído por Davi, mas Deus não permitiu. Delegou esse trabalho a Salomão, que fez um lindo templo, suntuoso, imponente, fantástico, maravilhoso. Mas esse templo foi destruído por Nabucodonosor, né? Então, aproximadamente em 587 a.C. O segundo templo, este já foi construído lá por volta de 515 a.C., no trabalho exatamente feito pelos profetas Ageu, Zacarias, né? E ele já não guardava a mesma suntuosidade, a mesma representação. Existiam poucos dos utensílios antigos, né? Como, por exemplo, ele não dispunha da Arca da Aliança e continha apenas um candelabro de 7 luminares. A Arca da Aliança tinha sumido, desde então nunca mais foi encontrada. E esse templo existiu durante aproximadamente 500 anos. Aí, quando chega na época do grande Herodes, né, o terceiro templo, então, em 19 a.C. já, ele, na intenção de, o grande Herodes o Grande, né, na intenção de conquistar a simpatia dos judeus, ele constrói o terceiro templo. E esse templo, né, que foi construído, ele foi concluído em 64 depois de Cristo, era maior, né, e muito mais suntuoso, exatamente. Então era uma obra gigantesca. No entanto, ele durou pouco tempo, né? Ele sobreviveu, né, digamos, como construção, existiu apenas durante cerca de 6 anos após a sua construção. Ele foi destruído por Tito e os seus soldados romanos. Esse templo que Jesus disse que seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Então, no quarto templo que vai acontecer, ele já acontece no período da tribulação. A Bíblia diz que será construído um templo durante a tribulação. Nesse sentido, há uma série de fatores importantes em relação à cronologia profética, né? Primeiro, isso requer que Israel seja uma nação constituída, ou seja, tenha sua própria terra. Isso já acontece desde 1948. Então, esse primeiro quesito já temos condições para ver isso acontecer. Em segundo, sabemos que o templo precisa estar construído pelo menos até a metade do período da tribulação, que é exatamente quando há o cumprimento da profecia em que o anticristo se assenta no lugar de Deus e usurpa o lugar de Deus e debocha, né? Ele faz com que haja realmente um sacrilégio, como dizem alguns, né? E ele estará aviltando toda a religião estando nesse templo. Olha só o que diz a Bíblia em Mateus 24, versos 15 a 16, né? O próprio Jesus que fala, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse fato, então, esse título, né, de abominável da desolação, é a profanação do templo judaico, que será, no caso aqui, construído no quarto templo ou durante a tribulação. Então haverá, nesse momento, essa criação do templo. Esses são sinais que poderiam ser claros para a gente, que ainda não aconteceu, não se cumpriu, e há indícios, né? Há relatos de pessoas, por exemplo, de muitos grupos no mundo inteiro que estão reunindo em Jerusalém, naquela região, as pessoas estão confeccionando os materiais para o templo, né, as estolas sacerdotais, e segundo entendem os especialistas, será restituído o culto nesse templo, será feito sacrifícios como no judaísmo no passado, até que o anticristo se manifeste, então ele corte tudo isso, destrua e faça e cumpra essa questão do abominável da desolação.
Interessante que quais são os sinais do tempo, dos tempos que vão se seguir nesse sentido? Além da construção do templo que acontecerá nesse período da primeira parte da tribulação, os sinais do tempos também são eventos proféticos, né, que significativos que apontam para os últimos dias. Então, acontecerão determinados sinais durante a tribulação. Lembrando que sempre houveram os sinais. Existem hoje. Hoje, nesse momento que eu estou gravando, nós estamos no meio de uma pandemia que está, depois da depressão de 1929, dizem os especialistas, a gente vai ver isso depois, no final dela, se vai acontecer ou não. Estamos clamando, né? Hoje, inclusive, é o dia do clamor, é o dia de jejum no Brasil, para que todos possam estar clamando pela nação, pelo arrependimento. Então, mas estamos vivendo uma pandemia, né, com esse coronavírus. Isso significa o seguinte, é um dos sinais, são sinais. Terremotos, maremotos, acidentes, né, com armas perigosas, guerras, enfim, tudo isso são sinais. Mas a Bíblia fala em Mateus, capítulo 24, verso 3, diz assim, ó, diz-nos que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus começa a descrever a partir dali alguns sinais, né? No verso Mateus 16, versos de 1 a 3, ele diz, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Então a lição que podemos aprender é exatamente que nós somos exortados, todos nós, né, a observar os sinais dos tempos. Jesus alertou no verso 32 e 33 de Mateus 24, né, no sermão aí profético escatológico, ele diz, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. É evidente, como eu disse no primeiro vídeo, salvo engano, ou nos primeiros vídeos desta série, eu disse que Jesus não viria agora porque está todo mundo pensando nele. Estamos buscando, estamos orando, estamos clamando. Então ele não vem agora necessariamente. Existem outros sinais, né, que antecedem. Não há necessariamente muitas coisas, ou praticamente nada para ser cumprido para o arrebatamento. Na verdade, há um projeto de Deus se estabelecendo, mas evidências bíblicas nós já temos todas para o arrebatamento a qualquer momento, já há muito tempo, ok? Mas vamos lá, quais são os sinais que serão vistos aqui, tanto na terra quanto no céu, segundo a palavra nos diz, né? Jesus disse claramente que haverá cada vez mais o quê? Intensos e frequentes terremotos, fome, epidemias e sinais também no céu. Em Lucas 21, verso 11, ele diz, ó, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esses sinais que nós entendemos aqui que estão sendo referidos são os sinais das dores, né? As dores do parto, ou seja, se tornarão mais e mais catastróficos na medida em que vamos nos aproximando do fim. Essas coisas espantosas, no grego, significa exatamente, literalmente, pavor, terror, ou figura terrível, né? Coisas que, por exemplo, podem ser associadas ao que nós temos visto nos últimos anos, né? Quanta destruição, quanto terrorismo, pedofilia, morte das pessoas, destruição em massa. Entre os sinais nos céus, podemos destacar uma série de eventos, como, por exemplo, fenômenos climáticos, né, eclipse de lua e outros planetas, e grandes planetas que cairão sobre a Terra. É evidente que esses planetas que nós estamos se referindo aqui são estrelas ou estrelas cadentes, meteoritos. Por exemplo, em Apocalipse 8, de 10 a 12, eu não vou ler todo o texto, mas fala do nome de uma estrela que cai na Terra, que é chamado Absinto. Ou seja, muitos creem que na verdade, essa estrela seja um meteorito gigante. Aliás, eu vi esses dias uma reportagem no documentário de que existe um asteroide, um pequeno asteroide, que está vindo em direção à Terra e que até 2100 e pouquinho, 120, uma coisa assim, ele poderá se chocar com a Terra. Então, estão estudando a forma de avaliar e se ele vai realmente colidir ou não com a Terra. E sim, enfim,
esse tipo de coisa, segundo os especialistas nessa área, né, os astrofísicos, eles não dizem exatamente o que não acontecerá. Eles, na verdade, esperam quando, né? Que vai acontecer, isso vai acontecer, já aconteceu no passado, nós poderemos ser alvos aí de meteoritos, de asteroides, de objetos, né, do espaço que podem cair sobre a Terra. Enfim, isso sempre foi muito claro para os especialistas. Dizem que isso não é questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E isso cai exatamente em consenso com a palavra de Deus. Então, esse absinto, esse meteorito que cairia aqui, o asteroide, ele poderia afetar as águas, né? Então a gente vai ver que é uma espécie de meteoro, pode contaminar as águas e contaminar as pessoas e destruir muitos dos seres humanos, né? Uma grande parte da população poderia morrer. Vemos também escuridão e invernos intensos. Existem inúmeros filmes que relatam possíveis catástrofes naturais e talvez um asteroide desse porte, assim como dizem alguns cientistas que poderiam ter destruído, né, os animais pré-históricos como dinossauros, uma outra queda de um objeto tão grande poderia não apenas destruir as fontes de água natural, os rios subterrâneos, contaminando a água da terra, matando muitas pessoas, destruindo principalmente os mais pobres, mas também poderia causar, por exemplo, através de grandes erupções, acionando todo um sistema sísmico, né? E assim tendo grandes terremotos, grandes vulcões que poderiam ser cuspidas grandes quantidades de fumaças, né? De fumaça e inclusive, de larvas jogadas no espaço, e que isso poderia ocorrer exatamente que um escurecimento dos céus, tampando então dentro dessa camada que nós chamamos de camada da nossa esfera, né? Que nós respiramos, onde tem o oxigênio, ficar preso e não subir para o espaço, ficar preso ali e assim impedindo a entrada dos raios solares, trazendo uma espécie de momento, por exemplo, de idade do gelo, ou muito frio, com muitas pestes, com muitas pessoas morrendo, com muita destruição, com muitas mazelas sociais. Os cientistas afirmam que a questão hoje não é se isso vai acontecer, mas quando, né? Algum momento futuro vai acontecer. Outra ideia também que as pessoas mostram que poderia ser um grande sinal seria aquilo que a mídia tem preparado, as pessoas têm sido feitas e levadas a pensarem sobre pessoas de outros mundos, objetos voadores não identificados, né, extraterrestres, enfim, isso tudo está muito gravado, né, no consciente coletivo hoje, de que alguma coisa está errada. Mesmo que a gente leve para o lado espiritual, né, digamos que existem seres de outras dimensões, como anjos, né, anjos caídos, como os demônios, anjos ainda glorificados como os de Deus, nós não sabemos exatamente a extensão disso. A revelação da angelologia, por exemplo, na Bíblia é muito clara da manifestação desses seres que muitas vezes são vistos entre nós, conversam conosco, intervêm na história, são vistos por pessoas. Então, o lado da manifestação, muitas vezes ligado com o lado sobrenatural, das forças do mal aqui, podem sugerir manifestações desses seres que seriam tidos como extraterrestres, ou seja, irmãos, né, semelhantes aos humanos, humanoides de outra galáxia. Todas essas especulações poderiam ser também sinais. E temos muitos. Se você olhar os filmes hoje, eles se prendem muito a isso. A indústria do entretenimento explora isso bastante e nos leva a crer, através de muitos deles, que nós vamos conviver naturalmente com esses seres vindos de outras galáxias, de outras dimensões, etc. Enfim, isso tem sua observação que poderá ser feito no momento correto. Mas para a gente correr um pouquinho mais aqui também, outro dos sinais, né, que estão muito claros com relação a esse início do fim, ele também já acontece, vem acontecendo ao longo da história. Na época de Cristo já havia uma evidência disso, isso foi aumentando, antes de Cristo também já houve, que é a questão da decadência moral. O ser humano cada dia mais generaliza a decadência moral com os custos, né, os hábitos da modernidade. A Bíblia fala, por exemplo, o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Observe, então, que as pessoas amarão a si mesmos, né? Estarão voltados para a questão do dinheiro, o humanismo, né? A ideia do poder e ao prazer, que é o hedonismo. Então, características aqui o amante de si mesmo, do dinheiro e do prazer. Jesus ainda disse mais em Mateus 24, versos 12 e 37 a 39, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, evidentemente, ele está se referindo à questão da presença do Senhor quando vem buscar o seu povo. A promiscuidade, a vida, por exemplo, devassa na questão da proliferação da prática homossexual, né, que é aceita pelas pessoas, os abortos, a pornografia, divórcio no contexto da igreja, o uso de entorpecentes cada vez mais generalizado, tanto dos entorpecentes, digamos assim, das drogas ilícitas, né, que são entorpecentes, como também as drogas lícitas. Vivemos uma geração de pessoas dopadas, viciadas, crentes, né, pessoas viciadas com depressão, tomando remédio ansiolítico, remédios para dormir, enfim, uma série de problemas que geram pessoas doentes, viciadas e que são, na verdade, entorpecentes. Alcoolismo nem se fala, está prescrito na nossa história, na nossa biografia, e também, em geral, a promiscuidade, ou seja, a banalização do que é sagrado, do que realmente deveria ser levado a sério e não é. Além disso, nós temos visto cada vez mais, então, essas presenças do humanismo, do materialismo, do hedonismo, e isso domina os dias do final dos tempos, né? E existem ainda a questão de sinais religiosos, falsos cristos, né? Isso aconteceu durante a história inteira. A igreja primitiva lutou contra os falsos cristos, pessoas que se apresentavam como Cristo. Hoje nós temos literalmente tipologias, né? E projeções disso na sua maior tipo de demência mental e de loucura, como o Henri Christ, que está aqui, mora aqui próximo de nós, né? Nós temos também, por exemplo, os falsos profetas e falsos mestres. Quantos têm se levantado desde a época de Cristo para cá, nos dias de hoje ainda muito mais, né? Como os cristãos podem reconhecer então o falso profeta, os falsos profetas, né? Eles geralmente proferem palavras proféticas que não se cumprem. Também elas seguem outros tipos de divindades ou outras ideologias que não sejam necessariamente Jesus, negam a divindade de Cristo, negam que Jesus Cristo tenha sido homem, proíbe o casamento entre o esposo e a esposa, no caso, né, marido e mulher, abstinência de alimentos, promove imoralidade, incentivam a autoimposição de leis também. E além de seguir desses falsos mestres, ainda temos falsos apóstolos. Quantos apóstolos falsos, né? Não estou me referindo aqui a esta ou aquela igreja que adote por entendimento lá que fulano vai ser consagrado apóstolo. A Bíblia fala dos 5 ministérios, e dentro dos 5 ministérios existe o apostolado, né? Então não é essa a questão, mas está falando de falsos apóstolos. Pode ser que tenha vários apóstolos, independente da eclesiologia, do nome se dê, até mesmo de atestar ou não se existem apóstolos, se há apóstolos, que a palavra apóstolo está vinculada dentro do grego, né, àqueles que são enviados às nações, e a gente tem visto isso, um uso inadequado, porém não é essa a questão, eu estou falando de pessoas que se dizem, né, ser líderes, falsos mestres, né, pastores, líderes, mas não são falsos apóstolos. E também a apostasia crescente, cada vez mais, como tem acontecido nos nossos dias. Essa parte aqui diz assim o texto em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Então, que coisa, né? Fantástica. Está prescrito aí. Então, observem que as pessoas que negam e abandonam Jesus na fé, né, eles realmente negam a Cristo, negam a Deus, negam a volta de Cristo, negam a própria fé. Eles trabalham na questão de negar a sã doutrina, não levam em conta as bases morais, são pessoas insensatas e também não estão sujeitos à autoridade. Vê pessoas assim, corre fora, cai fora, porque não são pessoas de Deus. E o último do item aqui que a gente quer chamar a atenção é exatamente dos sinais tecnológicos também, que apontam, né, para o fim dos tempos. Neste caso aqui, o início do fim, o início da grande tribulação também é marcado desde antes, irmão, por tudo isso. Então, falamos, por exemplo, de evangelização mundial, que era um critério para se, segundo alguns missiólogos, né, para que Jesus pudesse voltar. Basicamente, hoje o evangelho é anunciado em todos os lados, através da internet. Nesse momento de pandemia mundial, por exemplo, os pastores estão indo para a internet, quem não ia está indo, quem não tinha culto online está tendo, está se fazendo ceia online, enfim, tudo online, e as pessoas estão preocupadas com isso por causa do confinamento, né, de distanciamento social que impera nesse momento. Mas daqui a uns dias nós veremos como isso afetará a igreja, afetará, por exemplo, a vida das igrejas, dos pastores e tudo mais. Mas a verdade é que a evangelização hoje é feita de formas cada vez mais modernas, através de um celular, através da internet, a gente consegue acessar pessoas no interior da África, no interior de muitos países, e ainda assim, evidentemente, que há missionários espalhados pelo mundo, né, pregando o evangelho. Outra questão é o controle comercial também, que hoje se torna, através da internet, através dos recursos que tem, né, reconhecimento de scanner, por exemplo, facial, programas que identificam características, enfim, são tantas as tecnologias, inclusive a tecnologia do chip, né, que carrega chips, identificação, identificador de carro, GPS, enfim, todas essas tecnologias evidenciam também que há um ambiente propício exatamente para a manifestação dos últimos dias. Explosões atômicas nem se fala, já aconteceu na Bíblia também, na nossa história já aconteceu. O Chernobyl e outros acidentes que aconteceram demonstram que o mundo não está muito longe disso. Qual é, na verdade, o significado do final dos tempos para todos nós, de um modo geral, né? A decadência moral, a religiosidade, tecnologia, todos estão ligados à questão da tribulação, a futura tribulação. Por quê? Porque reinará e imperará esse tipo de tecnologia, esse tipo de depravação moral. Então, a partir disso, nós podemos concluir realmente que está preparado aí o palco para a grande tribulação. Quando essas coisas acontecerem, bem, já estão acontecendo. Só falta Jesus arrebatar a igreja. E assim que ele arrebatar a igreja, começa a história então aí do levantamento, né? O erguer e a revelação do anticristo. Os primeiros 3 anos e meio, aparentemente conciliação ali com Israel, onde há o acordo, e ele vai ser o cara, né? The best mesmo, o melhor. Mas depois, 3 anos e meio, ele se revela como realmente aquele que vai escarnecer da religião, vai exigir o culto a si mesmo e vai ser um cara super competente, vai convencer e vai resolver o problema do mundo, mas mascarado em torno de uma falsidade e de uma apologia anticristã. E quando ele se revelar, então, como anticristo, aí as coisas já estarão um pouco tarde para alguns, né? Será mais difícil. Nós veremos isso nos próximos episódios. Eu encontro você até lá, tá bom? Um abraço.